Quando Débora apareceu na porta avisando que o almoço seria servido em meia hora, Malu aproveitou para sondar. Você sabe o que o príncipe está fazendo agora? Desde que a senhorita Eliana chegou, ele esteve na biblioteca com ela, mas agora está em seu quarto, respondeu a empregada, antes de se retirar. Malu esperou apenas alguns minutos. O coração acelerado não a deixou pensar muito. Saiu do quarto com passos decididos, atravessou o corredor e parou diante da porta dele. Bateu 2 vezes. Entre, ouviu a voz grave lá de dentro. Empurrou a porta, fechou-a atrás de si e avançou devagar, olhando em volta. Benjamin surgiu de trás de uma parede lateral, terminando de abotoar a camisa, cada gesto impecável e calculado. Alteza, ela começou antes que a coragem falhasse. Tem 1 minuto para conversarmos? Pois não? Ele estava diferente de algumas horas atrás na trilha. Não havia vestígio da leveza que ela notara mais cedo. Só o homem frio e controlado que conhecera no Hotel Dark Sky no dia do seu casamento. Malu respirou fundo, já se arrependendo de estar ali. Bem, sobre o que aconteceu? O beijo? Interrompeu com naturalidade quase irritante. Se é isso, não precisa dramatizar. Foi só um toque de lábios, nada que mude o nível da nossa relação. Você continua exatamente no mesmo ranking. Ela sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Benjamin virou-se para a janela, ajustando os punhos da camisa, e ela esboçou um sorriso forçado para disfarçar a raiva. Ranking? Como um critério de classificação? Talvez, respondeu indiferente. Ele só pode estar brincando comigo, pensou, mordendo a língua. Maria Luísa, foi apenas um toque, por que tanta seriedade? Apenas um toque, entendi, ela devolveu, o sorriso se desfazendo. Mas ainda assim são meus lábios. Se isso é um jogo, Alteza, faça o favor de manter-se no seu nível e não descer até o meu. O semblante dele amoleceu de repente, como se contivesse uma risada. Caminhou até ela, a voz baixa, quase um sussurro. Se continuar assim, vai ser pior. Malu franziu o senho, tentando decifrá-lo. Pior como? Quanto mais séria você ficar comigo, mais eu vou te provocar. Ela recuou um passo, avaliando-o de alto a baixo. Era difícil saber se era piada, provocação ou algo mais sombrio. Então esclareça, disse, mantendo a calma. Naquele dia eu ri de Vossa Alteza. Hoje de manhã ri de novo. Acredito que por isso o senhor me beijou, só para me provocar. Agora, quando fico séria, o senhor diz que é por isso que vai me provocar. Afinal, Alteza, quer que eu ria ou que eu fique séria? Decida-se! Ele não conteve o riso dessa vez. O rosto inteiro se iluminou. Proponho o seguinte. Almoçamos e depois decidimos juntos qual o seu comportamento ideal comigo. Virou-se, atravessando o quarto até o criado mudo, onde pegou o relógio. Ficarei mais 6 dias aqui. É bom nos entendermos. 6 dias? Então tenho uma ideia melhor. Nesses dias, fico na base militar. Assim, evitamos certas situações. Não dou permissão para você dormir fora desta casa, disse ele sério outra vez, enquanto ajustava o relógio no pulso. A firmeza da voz dele a fez prender a respiração. Por um instante, Malu pensou em retrucar, mas as palavras se perderam antes de chegar aos lábios. Benjamin a fitou com a serenidade de quem mede cada palavra. Já não acho ousado viver sozinha e ainda passar 12 meses em um posto militar instável, longe da corte? Disse, a voz grave. Gosto de mulheres fortes, admiro sua ambição profissional, mas, para a esposa de um homem como eu, isso é incompatível. Esposa de um homem como eu. A frase ecoou na mente de Malu. Ela deu um passo para trás, instintivamente. Não era o mesmo homem de quem Carlos falara em Ares, nem o estrategista frio que redigira cada cláusula do contrato que, em teoria, deveria afastá-la dele. Benjamin avançou um pouco, sem alterar o tom. Quanto mais a conheço, mais me pergunto como sobreviveu sozinho por tanto tempo. Malu ainda remoía a frase anterior. Não sou sua esposa de verdade. Aquele casamento teve um único objetivo. Esqueceu? Lembro perfeitamente do motivo. Ele respondeu sem hesitar. Mas me diga, isso muda o seu estado civil? Há algum momento do dia em que você se deita ou desperta e se esquece de que eu existo na sua vida? O coração dela apertou. Desviou o olhar, incapaz de responder. Ele sorriu de leve, como quem confirma uma aposta.
Como imaginei, você não esquece. Não se sinta mal. É o mesmo comigo. Eu também não esqueço. Nunca esqueci, acrescentou, a voz baixa, quase íntima. E, pelo que vejo, nunca esquecerei. A rigidez no rosto de Malu cedeu por um instante. Ele não era tão indiferente quanto ela supunha. Quando voltou a encará-lo, Benjamin apenas concluiu: agora é melhor descer e me esperar lá embaixo. Se quiser, continuamos essa conversa durante o almoço. Malu sentiu o impulso de recusar, de virar as costas e desaparecer. Mas a música já estava tocando e, para sair inteira, precisava dançar no compasso. Não voltaria a tocar naquele assunto. Talvez nunca mais quisesse sequer olhar para ele, muito menos conversar. Enquanto deixava o quarto, uma compreensão incômoda se instalou. Benjamin era o tipo de homem criado para o poder, treinado desde o berço para nunca perder o controle. Quando pressionado, reagia com obstinação. A prova estava ali. A corte aguardava há anos o anúncio de um casamento real, e ele, apesar das cobranças, continuava sem noiva escolhida. Malu percebeu o erro de ter baixado a guarda. Devia ter dado mais atenção às fofocas dos empregados. Se Carlos, como assessor dele, já fora sufocante, Benjamin poderia ser ainda pior. Com ele, a rédea seria curta, e ela teria de ser muito mais astuta para manter a própria liberdade. Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é para o caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. À mesa com Benjamin e Eliana, Malu se esforçava para fingir que nada havia acontecido naquela manhã. Temia, porém, que ele, que já havia provado ser sem noção, resolvesse tocar no assunto diante de Eliana e de todos os entregados. Por isso, manteve o olhar duro, ora fixo no prato, ora terdido à frente, jamais nele. Vez ou outra nem fingia escutar o monólogo animado de Eliana. Até que... "O que você acha, Malu?" chamou a loira. "Hã? Sim?" Malu ergueu os olhos, surpresa. Eliana sorriu. "Há alguma coisa te preocupando? Tá tão distraída?" "Nada me preocupa. Mas, você me perguntou algo?" "Sim, estávamos falando de relacionamentos", explicou Eliana com um brilho travesso no olhar. "Você sabe que o príncipe herdeiro pode ter quantas esposas quiser, não é?" O sorriso de Malu vacilou. "Oh, sim, eu sei. E o que você acha disso?" Malu lançou um relance rápido para Benjamin, tentando adivinhar se fora ele quem puxara aquele assunto. Baixou os olhos para o prato. "Eu? Quem tem que achar alguma coisa é a Sua Alteza, ou a mulher que se casar com ele." "Imagine que essa mulher seja você", provocou Eliana. Malu cravou o garfo num tomate cereja, arrependida de não ter inventado uma desculpa para fugir daquele almoço. "É uma suposição tão surreal que nem consigo imaginar." "Entendo", continuou Eliana. "Então vamos supor outra coisa. E se a poligamia fosse permitida a todos em Lilbor?" Malu a encarou, desconfiada. Como a conversa chegar ali? Só lhe restou a honestidade. "Não sei dividir certas coisas. Em relacionamento sou tudo ou nada. Se for para ter metade de alguém, prefiro não ter nada." Benjamin fincou o olhar nela. Eliana tentou distraí-lo com um comentário qualquer, mas ele não pareceu ouvir. Depois de um gole de água, ele murmurou: "Você parecia tão fria, mas na verdade é uma romântica." "Uma egoísta romântica", corrigiu Malu, firme. Assim que deixaram a mesa, Malu pediu licença para descansar e desapareceu pelo corredor, aliviada. Mas poucos minutos depois, alguém bateu à porta. Eliana, um largo sorriso e uma garrafa de vinho nas mãos. "Posso entrar 1 minuto?" Malu abriu espaço, ainda sem entender. "Não é para beber agora, é um presente. Pode ser que eu esqueça depois." "Um presente? Por quê?" "Você está prestando um belo serviço ao reino. Não é qualquer um que deixa a capital para passar 1 ano aqui na fronteira. Além do mais, você é amiga de Carlos e de Sua Alteza." "Eu e Sua Alteza não somos amigos." "Pensei que em trazer maquiagem, mas é algo pessoal. Então jantei com Carlos antes de vir. Perguntei o que poderia trazer e ele lembrou que no primeiro jantar de vocês, você adorou este vinho."
Obrigada, mas não era preciso. Imagina! Espero que Carlos não tenha dito nada estranho. Só que naquela noite precisou te carregar até em casa. Ele disse isso? Que mentiroso! Disse sim, e parecia falar sério. Malu pegou o celular, indignada. Só não ligo agora porque sei que com Sua Alteza de férias ele deve estar atarefado. O sorriso de Eliana, quase congelado, fez Malu se sentir inexplicavelmente inquieta. Já que mencionou Sua Alteza, posso fazer uma pergunta? Disse a loira, com um tom que soou mais grave do que o sorriso sugeria. Malu apenas murmurou. Carlos disse que vocês se conhecem há cerca de 1 ano. E o príncipe herdeiro, há quanto tempo você o conhece? Malu tinha que mentir, então respondeu. Pessoalmente, só quando ele esteve aqui no mês passado. Pergunto porque ele a trata como se já a conhecesse de longa data, Eliana retrucou. Você acha? Eliana assentiu, firme. Uma das empregadas comentou o mesmo. Mas para mim ele sempre pareceu distante, disse Malu, tentando disfarçar o incômodo. A verdade é que me sinto desconfortável perto dele. Eliana baixou os olhos, pensativa. Quer dizer algo? Perguntou Malu, após um silêncio. Não sei se devo. Então talvez seja melhor não dizer. A loira voltou a encará-la, sorriso tenso. Não é nada sério, mas... Conheço Sua Alteza desde criança. É impossível não notar que ele tem um jeito peculiar com você. Peculiar? Poderia listar várias coisas, mas fico em uma. A família real tem casas de verão em diversos lugares, inclusive no exterior. No norte, o clima agora está perfeito para ele, principalmente com os pulmões fragilizados. Mesmo assim, escolheu voltar para cá, onde a temperatura despenca. O que está insinuando? Que ele está aqui, por você. Malu, que até então fingia serenidade, explodiu em riso. Desculpe, mas isso não faz o menor sentido. Não é falta de autoestima, apenas não vejo lógica. Dizer que o príncipe herdeiro tirou férias em Monte Assis por minha causa é fantasioso. Magoada com o riso cético de Malu, Eliana sustentou um sorriso forçado, tentando entender o que havia de tão especial naquela mulher para atrair a atenção de Benjamin. Malu percebeu que por trás daquele sorriso havia algo mais profundo, e seu semblante foi se tornando sério. Não vou fingir, disse Eliana, a voz firme, mas com uma vibração contida. Tenho interesse nele, ou melhor, em me tornar a princesa herdeira. O amor dele é o que menos importa. Então não se preocupe, não a vejo como rival. Minhas rivais são apenas aquelas que querem o título, e nós duas sabemos que, pela sua posição, você não pode sonhar com isso. Ambição, Malu não duvidava que Eliana tivesse de sobra, mas dizer que não se importava com o amor de Benjamin soava falso. Malu podia ser lenta em assuntos do coração, mas não era ingênua. Eliana estava ali para marcar território, e ela sentiu isso como uma pressão no ar. Respirou fundo. Imaginou a vida humilhante de uma esposa secundária de um futuro rei e prometeu a si mesma que, quem quer que fosse a princesa herdeira, ela manteria distância do harém de Benjamin, de preferência, um oceano de distância. Eliana fez uma pausa, medindo a reação de Malu antes de prosseguir. Espero que não tenha se ofendido com o que disse. Imagina! Ainda bem que é esperta, então vou lhe dar uma informação que pode usar como quiser. Ela se levantou, caminhando devagar pelo quarto, a voz aveludada e calculada. Se você quer que o príncipe herdeiro continue interessado, agir como tem agido é o caminho certo. Um homem como ele, acostumado a conseguir tudo com facilidade, se fascina pelo que exige esforço. Ele não me parece imaturo a esse ponto. E não é, disse Eliana, sorrindo de leve. Mas é um instinto, como quando criança ele ficava obcecado por um problema de matemática difícil. Malu franziu a testa. Mesmo que eu não tenha interesse nele, devo dizer que esse conselho é incomum. Não aconselho por bondade, e sim por inteligência. De uma forma ou de outra, ele consegue o que quer, e ninguém o impede. Ela lançou um olhar agudo. A coroação da princesa herdeira tem prazo, e como pretendo ter esse título, não posso permitir que ele continue se distraindo. Por isso, prefiro que ele a leve para a cama de uma vez e encerre o assunto. Simples assim? Malu perguntou incrédula. Simples assim. Malu conteve o espanto, mas por dentro se chocava com tamanha frieza. Eliana, satisfeita com o recado,
forçou um último sorriso e deixou o quarto. Na sala, Eliana sentou-se ao piano. Enquanto dedilhava uma melodia alegre, comentou: "A jovem doutora adorou o vinho que eu trouxe. Ainda bem que ouvi a recomendação de Carlos." Esperou que Benjamin reagisse. Nada. "Eles parecem próximos. Carlos disse que ela bebeu tanto desse vinho que precisou carregá-la no colo para casa." "Carlos disse isso? Que a carregou?" Eliana parou de tocar e foi sentar-se perto de Benjamin. "Sim, disse", ela respondeu. Malu negou. "Não sei em quem acredito." Benjamin apenas a olhou, mudo. Ela estava diferente no almoço. Séria, continuou Eliana, ignorando a indiferença dele. "Nós nos conhecemos há tanto tempo que posso ousar dizer que Vossa Alteza tem interesse por ela." Ele fechou os olhos, oferecendo como resposta novamente o silêncio. Para muitos, quem cala, consente. Mas Eliana sabia que esse ditado não valia para Benjamin. "Mas, Alteza, a meu ver, é injusto com Carlos." Benjamin abriu os olhos, lançou-lhe um olhar rápido e cortante e murmurou: "Ela e Carlos são apenas amigos. O que seria injusto com ele?" "Então admite que tem algum interesse nela." Benjamin endireitou-se, fitando a paisagem montanhosa através da janela. Só depois de um longo momento perguntou: "Por que acha isso?" Eliana refletiu. Depois respondeu: "Nunca ouvi, nem ouvi dizer que se colocasse voluntariamente na companhia de uma mulher. Todos sabem de sua aversão a criar expectativas, mas com Malu é diferente. Você ficou horas a sós com ela no escritório da última vez? Hoje passeou com ela. Não parece temer que ela crie ilusões?" Ele recostou-se novamente, fechando os olhos. "Ela é diferente", disse, enfim. "Sim, é", concordou Eliana, lembrando-se das tentativas de Malu de evitá-lo. Ele abriu os olhos, medindo-a. "Por que tenho a impressão de que você tem mais a dizer do que realmente diz?" Por fora, Eliana imitava a calma dele, por dentro, um turbilhão. Sabia que o interesse dele podia ser apenas físico, mas não deixava de arder ao pensar que ele viajara milhares de quilômetros para ficar perto de Malu. Não ousaria ofendê-lo com as tolices que penso. Eu pareço me ofender com facilidade? De jeito nenhum. Eliana fez uma pausa dramática. Se aprendi algo, é que o coração de Vossa Alteza pertence a uma única mulher. Ivana, Lili, nenhuma teve importância. Por isso não me preocupo com Maria Luísa. Depois que a tiver, ela será como todas as outras, invisível. Um longo silêncio se instalou. Então Benjamin se inclinou para a frente, os lábios curvados num discreto sorriso, e murmurou: "Você, como sempre, prova o quanto é inteligente e perspicaz. É por isso que é a melhor candidata ao título de princesa herdeira." Ela empalideceu. Benjamin raramente falava tanto, e nunca à toa. Conhecendo-o, aquilo era praticamente uma confissão. Ele atravessou o país por causa de Malu. Ele se levantou. "Eu adoraria continuar a conversa, mas mesmo de férias, preciso ir ao escritório despachar uns documentos." À noite, deitada, Eliana encarava o teto. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto impassível de Benjamin pronunciando aquelas palavras. Não era má, apenas uma mulher apaixonada e ferida. Apertou o travesseiro com força, tentando transferir a raiva por Malu ter surgido na vida dele. Lágrimas quentes escorreram antes que percebesse. Em voz quase inaudível confessou: "Contanto que ela não entre no seu coração, Benjamin, eu não me importo. Contanto que depois que a tiver você a descarte, eu aceito. Caso contrário, não sei do que sou capaz." Malu pegou o livro, o celular e os fones de ouvido. Desceu as escadas com passos leves, determinada a não chamar a atenção de ninguém, sobretudo de Benjamin. Depois da conversa com Eliana e do que ouvira dele próprio, concluiu que a atitude mais sensata era manter distância. 2 dias já haviam se passado sem que cruzasse seu caminho. Soubera, porém, que Eliana tinha alergia a flores. O pergolado de gérberas, seu refúgio preferido, estava a salvo. Benjamin, afinal, deveria estar oferecendo toda a atenção à ilustre convidada. De fato, não o encontrou no jardim, mas ele a viu de longe. Sentado com Eliana no canto da sala, Benjamin a notou de imediato. Ele sussurrou a Eliana que o aguardasse por um instante e, como um adolescente prestes a aprontar, levantou-se e veio atrás de... confusão.
Quando Malu percebeu, alguém já se sentava diante dela. Ela ergueu os olhos, sem surpresa. Benjamin. Boa noite, Alteza. Boa noite, Maria Luísa. Ela retirou os fones, esperando. Tudo o que recebeu foi um olhar demorado, penetrante. Vossa Alteza tem algo a dizer? Não exatamente. Malu coçou o nariz, certa de que ele apenas matava o tédio. E você? Ele perguntou. Naquele dia, quando foi ao meu quarto, parecia ter muito a falar. Ela hesitou. Prometera a si mesma não tocar no assunto, mas a dúvida persistia. E se fosse verdade o que ouvira de Eliana e Carliane? Ele era, afinal, seu marido. Em vez de evitá-lo, que tal usá-lo para obter algum benefício? Suas atitudes são estranhas, arriscou. Não combinam com o que me disse quando nos conhecemos. E então? Tenho me perguntado se Vossa Alteza tem algum interesse em mim. Benjamin inclinou a cabeça, esboçando um sorriso irônico que a fez se arrepender na mesma hora. Então você acha que tenho interesse em você? Ele se recostou, braços cruzados, observando-a com uma calma que parecia diversão. Certo, ela murmurou, desconfortável. Já entendi. Entendeu o quê? Esse seu jeito, seu olhar. Acho que imaginei demais. Malu baixou os olhos para o livro. 30 segundos depois, incomodada com o silêncio, acrescentou. Da minha parte era só isso. Se Vossa Alteza veio tratar de outro assunto, ele finalmente falou. Não se sinta constrangida. Você é jovem, tem muito o que aprender. Cresceu em um internato feminino, conhece pouco sobre homens. Verdade, ela admitiu sem erguer o olhar. Com quantos caras você já ficou? Um. Um? Então, quantos você já beijou? Um. Está dizendo que fui o primeiro? Malu revirou os olhos e, desdenhosa, jogou contra ele suas próprias palavras. Nossos lábios só se encostaram. Aquilo não conta como beijo. Ele não esperava por essa. Sorriu divertido. Por que só um? Falta de tempo, talvez, ou oportunidade. E Vossa Alteza? Quantas mulheres beijou? Uma também. Ela o encarou incrédula. Sério? Sério? E foi só na mão. O espanto dela o divertiu. Eu considero apenas ela. As outras não contam. Nunca contarão. Malu fechou os olhos, balançou a cabeça e voltou ao livro. Acha que sou cafajeste? Não, contanto que jogue limpo. Eu sempre jogo limpo. Ela assentiu levemente, virando a página. Achou que ignorá-lo o afastaria, mas ele continuou, como quem saboreia o próprio mistério. Dizem que sou teimoso por insistir em uma única pessoa. Imagino que você pense o mesmo. Malu ergueu os olhos, refletindo. Uma simples resposta bastaria, mas algo nela quis dialogar. Já ouviu falar do mito da alma gêmea de Platão? Benjamin balançou a cabeça. Ela mostrou o livro, O Banquete, e começou a explicar. Aristófanes conta que, no início, os homens eram seres completos, 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. Eram tão fortes que desafiaram os deuses. Zeus resolveu castigá-los por sua rebeldia, cortando-os ao meio. Agora, cada um tinha uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, como nós somos hoje. Eles foram jogados na terra novamente e, desde então, cada metade busca a outra parte perdida, sem a qual não vive. Benjamin olhou para o livro, depois para ela. Que estranho. Ela também gosta de filosofia? Talvez essa mulher que você espera seja sua outra metade, concluiu Malu. Não cabe a mim julgá-lo. Então, baseada por um mito, você não me julga. Não, eu apenas o compreendo. Compreende, mesmo sem conhecer a história inteira. Também já amei alguém por anos. Felizmente, Heitor apareceu e me fez desistir dele. O nome escapou antes que percebesse. O ar pareceu mudar. Heitor? Benjamin repetiu depois de um tempo. Malu pegou a xícara de chá já fria e a levou aos lábios, evitando seus olhos. Alteza, mesmo que a senhorita Eliana não seja sua alma gêmea, ela está aqui por você. Não tem estado sozinha por tempo demais? Benjamin a observou longamente, forçando um leve sorriso. Talvez esteja. Levantou-se. Ao passar por ela, o sorriso desapareceu por completo. Já era tarde, e a casa da montanha dormia sob o manto estrelado, um silêncio quebrado apenas pelo sussurro do vento. Todos já haviam se recolhido, exceto Benjamin, que, imerso em papéis e relatórios, lutava contra o sono em seu escritório. A mente, contudo, não se aquietava.
Por volta da meia-noite, um cansaço sutil finalmente o venceu. Ao deixar o escritório, a figura de Felipe, chefe de sua segurança, junto ao pé da escada, o surpreendeu. Você ainda está por aqui? Por que ainda não se recolheu? Benjamin perguntou, a voz baixa para não quebrar a quietude da noite. E estava passando algumas ordens para a equipe que está de sentinela, mas estou indo dormir agora. Felipe respondeu, um cobertor dobrado em seus braços. Um objeto incomum para um homem de sua posição, o que despertou a curiosidade de Benjamin. O que é isso? Ele indagou, um leve sorriso brincando em seus lábios. É um cobertor. A senhorita Malu ainda está no pergolado. Ouvi dizer que ela não gosta de ser acordada, então, como está frio, eu estou levando isso para cobri-la. Benjamin, que já havia subido o segundo degrau, desceu, os olhos fixos no jovem. Um sorriso largo, quase predatório, surgiu em seu rosto. Está interessado na minha amiga? Alteza, eu não ousaria! Felipe exclamou, os olhos arregalados, ciente do interesse velado do príncipe por Malu. Naquela casa, apenas ela parecia alheia aos olhares que Benjamin lhe dedicava. É que ela é sempre muito gentil com todos, Felipe continuou, tentando justificar sua atitude. Da primeira vez que estivemos aqui, o Guilherme se acidentou durante o treinamento e ela o ajudou, então eu queria retribuir. Que bom, Benjamin disse, pousando a mão pesadamente no ombro de Felipe, que cambaleou ligeiramente. Mas você deveria ter me dito antes. A equipe está aqui por minha causa, então sou eu quem deveria agradecer a doutora por seus serviços. Me deixe que eu mesmo faço isso. Agora vá dormir. Felipe poucas vezes vira Benjamin sorrir, e o que era pior, sorrir e ao mesmo tempo ser tão assustador como naquele momento. Ele entregou o cobertor, fez sua reverência e desapareceu rapidamente, deixando Benjamin sozinho com seus pensamentos e um cobertor nos braços. Benjamin se agachou, primeiro recolhendo o livro que ela havia deixado cair no chão, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa de centro. Depois a avaliou por um longo tempo. Uma mecha de cabelo caía sobre seu rosto, e ele, com uma delicadeza inesperada, a arrumou atrás da orelha, sussurrando, sempre esse cabelo teimoso. Ele se levantou, abriu o cobertor e a cobriu, um gesto de proteção em meio à frieza da noite. Pronto. Poderia ir embora. Mas algo o deteve. Não era certo deixá-la ali, vulnerável ao frio e à escuridão. Acorde, ele disse, dando 2 batidas leves em seu ombro, mas ela nem se moveu. Ele suspirou, as mãos na cintura, os olhos perdidos na noite. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça, abaixou-se e a pegou no colo. Com ela em seus braços, ele entrou na casa, subindo as escadas com passos leves, a intenção de não despertá-la. Mas quando a depositou suavemente sobre a cama, ela abriu os olhos, um misto de confusão e surpresa em seu olhar. O quê? Ela olhou ao redor, reconhecendo o quarto, mas a lembrança do pergolado ainda estava fresca em sua mente. Como... Ele se sentou na cama, perto dela, a voz calma e tranquilizadora. Você ia acabar pegando um resfriado se continuasse naquele frio. Me carregou? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Você não gosta de ser acordada, então? De qualquer forma, não é a primeira vez. Um rubor subiu por suas bochechas. Malu sentou-se sem jeito, evitando o olhar dele. Me desculpe por lhe dar esse trabalho, mas da próxima vez não precisa fazer isso. De qualquer maneira, muito obrigada. Eu vou voltar a dormir agora. Ele permaneceu em silêncio, observando-a, mas ela manteve o olhar fixo à frente, esperando que ele se levantasse e fosse embora. Para sua infelicidade, após um longo e estranho espaço de tempo, ele disse. Mais cedo, quando perguntou sobre o meu interesse por você, disse que eu respondi apenas com minha postura. Agora, depois do que eu acabei de fazer, o que meu comportamento lhe diz? O coração dela começou a bater na garganta, um tamborilar frenético que ecoava em seus ouvidos. Ele poderia ter seus defeitos. Homens indiferentes não faziam o tipo dela. Os debochados e sarcásticos também. Acontece que, apesar de tudo, ele tinha seus atrativos, e esses atrativos não eram poucos. Dizer que ela se sentia confusa sobre ele ainda era pouco. Ela olhou para a cômoda ao lado e verificou o horário, então respondeu. Alteza, está bem tarde. Por que não nos falamos amanhã depois que eu chegar do serviço? E se eu não quiser? E se eu quiser acabar com esse jogo agora mesmo? Malu olhou para ele, os olhos arregalados, tentando decifrar o significado de suas palavras.
Ele então levou a mão até o rosto dela e a acariciou. Nervosa demais, ela baixou os olhos, estava mais uma vez pasma, tanto que nem conseguia impedi-lo e nem mesmo sabia onde pôr as mãos. Ele, por sua vez, ainda que não estivesse plenamente racional do que estava fazendo, sabia exatamente onde pôr suas mãos e, mais ainda, sabia exatamente onde queria pôr seus lábios. De repente, ele escorregou a mão para trás da nuca dela. Quando Malu percebeu o que ele estava prestes a fazer, reagiu e tentou esquivar-se, mas Benjamin já estava decidido a deixar bem claro aquilo que apenas ela não conseguia ver. Ele então fez um movimento rápido, deitou-a sobre a cama e se colocou por cima dela. No instante em que Malu se viu naquela situação, tentou resistir outra vez, mas ele prendeu suas mãos acima de sua cabeça e no segundo seguinte beijou-a. E muito diferente do que fizera na trilha há 2 dias, Benjamin agora explorou seus lábios e sua boca sem nenhum receio, de maneira intensa, quase desesperada. A temperatura do corpo dele já queimava. Benjamin percebeu que se não parasse, atravessaria uma linha da qual talvez se arrependesse. Soltou as mãos de Malu e afastou com esforço os lábios dos dela. Ela abriu os olhos, assustada, e o viu de pálpebras ainda cerradas. Saia de cima de mim. A voz saiu firme, quase um grito. Antes que ele reagisse, Malu se desvencilhou e se pôs de pé. O coração batia descompassado. Estava assustada, e isso a deixava ainda mais confusa, porque uma parte dela não tinha detestado. Exasperada, atravessou o quarto e foi para a varanda, de costas para ele. Benjamin sentou-se na beira da cama, tentando controlar a respiração e o calor que tomava de conta de cada parte de seu corpo. Quando finalmente se levantou, aproximou-se devagar. E agora? Perguntou, com uma calma que soava quase irônica. O que tem a dizer? Ela se virou ligeiramente, os olhos faiscando. Quem tem que se explicar é você. Como consegue dizer uma coisa e horas depois fazer o oposto? Um silêncio pesado caiu. Então, ele respondeu, a voz baixa. Vou ser direto. Você se parece com ela. Malu franziu a testa. Ela? Quem? Alessandra. O nome pairou no ar. O rosto de Malu suavizou por um instante. Ele deu mais um passo, a voz agora mais grave. Porque você me lembra Alessandra, eu perco o controle. Você me distrai e quando vejo já é tarde demais. Na trilha foi igual. Quando percebi, só queria sentir seus lábios. Benjamin se aproximou mais. Maria Luísa, tudo em mim se move em sua direção por causa dela. As lembranças vieram em ondas. O dia em que se conheceram, o comentário sobre ela parecer com alguém, a noite em que o ajudou a fugir do palácio, tudo agora se encaixava. Se alguém lhe perguntasse como se sentia naquele momento, Malu teria dificuldades de expressar em palavras, porque, sem que ela tivesse consciência, já estava muito inclinada aos encantos de seu charmoso marido. Mas, por ora, a palavra decepção lhe caía bem, porque se dava conta de que nada daquilo tinha a ver com ela. Respirou fundo. Ok, mas o senhor não pode chegar aqui e misturar as coisas. Eu não misturo nada. Sei exatamente o que quero de você. Quer dormir comigo? Ela disse, sem rodeios. Exatamente. Malu desviou o olhar para o jardim escuro. E depois? Depois, será como se nada tivesse acontecido. No final, ainda será ela. Eu sei que soa cruel. E lamento, mas preciso ser honesto. Ela ergueu o queixo. Mais cedo, Vossa Alteza disse que joga limpo. Não há o que lamentar. Ele hesitou, então se inclinou levemente. Vou falar claramente. Passe uma noite comigo e lhe darei o que quiser. Pense, não tenha pressa. Virou-se para sair, mas a voz de Malu o deteve. Qualquer coisa? Benjamin olhou por cima do ombro. Qualquer coisa ao meu alcance, mas você sabe que o divórcio não é um assunto sobre qual eu tenha poder. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Passarei uma noite com você, se alterar o decreto que impede a entrada da minha irmã na capital. Ele ficou imóvel, a mão na maçaneta. Um decreto? É isso que você pede em troca de uma noite? E depois do seu segundo casamento, quero permissão para morar onde eu quiser, inclusive fora do país. Benjamin baixou a cabeça e soltou um breve riso descrente. Você se tem em alta conta, não? Nunca fui de falsa modéstia. Ele se aproximou novamente, analisando cada traço do rosto dela.
Morar no exterior, entendo, mas revogar um decreto? Sua irmã já aprendeu a uma vida que você não escolheu, e agora você oferece o próprio corpo para trazê-la de volta a uma vida confortável em Sotero? É só uma noite, Alteza. Depois tudo volta ao normal. E não me subestime, posso ser lenta, mas não sou estúpida. O que mais eu pediria? Tenho direito a uma pensão generosa e a um dote que me basta. Se quiser um carro de luxo, compro. Se quiser diamantes, escolho na joalheria. Ele sustentou o olhar por um longo momento. Por fim, virou-se e saiu. A porta se fechou com um clique suave. Malu ficou parada, o coração disparado, mãos geladas. Por um instante, o quarto pareceu girar. Ela se deixou cair na cama, encarando os lençóis amassados. Levou a mão ao peito, sentindo cada batida descompassada, e murmurou para o vazio. Eduarda, eu tentei de tudo. Esse foi o mais longe que consegui. Malu terminou de analisar o raio-x e se sentou diante do pequeno paciente e da mãe. O menino, uma das vítimas do desastre na mina, voltava para a primeira consulta após a alta. A consolidação da fratura está ótima, disse, devolvendo o exame. Ele vai permanecer com o mesmo gesso. Prescreveu alguns exames complementares, trocou despedidas rápidas e chamou a próxima pessoa. Mas em vez de um novo paciente, quem atravessou a porta foi Heitor. Ele usava o uniforme impecável, a postura reta de um oficial de alta patente. Tecnicamente, ela deveria bater continência, mas sabia que a visita não era oficial, então não se moveu. Conversaram mais do que da primeira vez, ainda assim insuficiente para tantas perguntas não respondidas. Quando a consulta, entre aspas, terminou, Heitor sugeriu: "Vamos nos ver esta noite." Malu hesitou. Se ele descobrisse que ela não estava hospedada na base militar, e sim na casa da família real, teria de inventar uma desculpa difícil de sustentar. Talvez fosse melhor aceitar. "Esta noite irei ao Festival Anual de Máscaras," ela respondeu. "Me encontre na Ponte de Gal, às 8. De todo modo, seus planos para a noite se resumiam a evitar cruzar com o príncipe herdeiro. Sair da casa parecia providencial. Os empregados, acostumados à rotina tranquila da residência na montanha, estavam em festa por ter assunto. Cada vez que cruzavam com Malu, traziam uma nova fofoca sobre o ilustre hóspede e sua elegante amiga, quem sabe futura noiva, segundo alguns. Depois do banho, enrolada na toalha, Malu seguiu para o closet enquanto Carliane a acompanhava, falando sem parar. Mas Malu mal ouvia. A cabeça estava no encontro com Heitor. Só quando abriu o armário percebeu o problema. Calças jeans, uniformes, camisas brancas. Como cheguei a esse ponto? Pensou. Pegou um vestido bege que usara uma única vez e torceu o nariz. Eu já sou tão branca. Puxou um vestido cor de vinho. Esse realçava sua pele. Mas a lembrança veio. Heitor nunca gostou quando eu usava vermelho. Sua Alteza e a senhora italiana combinam, não acha? Passaram horas na varanda jogando xadrez. Ouvi quando ele disse que jogada inteligente. Felipe comentou que isso, vindo dele, é um grande elogio. Muito me importa. Malu pensou com uma pontada amarga. Sua Alteza só tem olhos para a tal Alessandra. Carliane prosseguiu, radiante. De manhã eles caminharam. Ela disse que precisava perder 1 quilo. Ficaram fora até quase o almoço. Ah, que sorte, nascer bonita, rica e ainda chamar a atenção do príncipe. Malu revirou os olhos. Que se dane se ele não gosta de vermelho. Melhor ainda, que perceba que não tô tentando agradá-lo. Pegou o vestido cor de vinho. Esse é lindo, doutora, elogiou Carliane. Vai ser ele, decidiu Malu. Vai ao festival? Quando ficou sozinha, cogitou avisar Benjamin que sairia para encontrar seu ex-namorado, explicar que era apenas para evitar perguntas sobre a mudança repentina em sua carreira. Mas logo descartou a ideia. Fazia 2 dias desde o último e ardente encontro entre eles, e ela ainda não tinha coragem de encará-lo. E, de todo modo, duvidava que ele considerasse isso importante. No entanto, as fofocas naquela casa não giravam só em torno da suposta noiva do príncipe. Do corredor, Benjamin abriu a porta do quarto a tempo de ouvir a seguinte conversa. "A doutora vai ao festival?" perguntou Débora. "Sim", respondeu Carliane, "mas acho que o festival é só desculpa. Ela separou um vestido lindo, com certeza vai se encontrar com alguém." "Uau", Débora disse. "Vou perguntar se ela precisa de ajuda para..." Benjamin surgiu de repente e Débora não continuou a frase. As empregadas inclinaram a cabeça quando, mais frio que de costume, o príncipe passou por elas. A frase
Com certeza vai se encontrar com alguém, ficou martelando na cabeça dele. Ela não seria louca, Benjamin murmurou para si irritado, descendo as escadas. 1 hora depois, Débora foi ajudar Malu a secar os cabelos e trouxe novas notícias, excitada. Parece que Sua Alteza também vai ao festival. Dizem que é a primeira vez. Acho que a senhorita Eliana realmente conquistou o coração dele. Dona Letícia já fala em noivado. Era só o que eu me faltava, pensou Malu, sentindo o estômago revirar. Ele também vai. Quando desceu, encontrou Eliana distraída no celular. Vai conosco? Perguntou a jovem. De jeito nenhum, não vou segurar vela, Malu respondeu, sorrindo. Eliana, feliz por ter Benjamin como companhia naquela noite, retribuiu o sorriso. No fundo, percebia que Malu não queria disputar nada. Alguns colegas de farda também vão. Edgar me espera no carro. Saiu apressada. No caminho, revelou a Edgar que encontraria um amigo e pediu que guardasse segredo, inclusive de Benjamin. O jovem assentiu e ela seguiu para a ponte de Gal, onde Heitor a esperava. Algum tempo depois, caminhando ao lado de Benjamin, Eliana avistou Malu conversando com um homem. Mesmo com a máscara cobrindo parte do rosto, o vestido a denunciava. No instante em que Heitor tirou a própria máscara e a deixou sobre a mesa, Eliana sentiu uma estranha familiaridade, como se já o tivesse visto antes. Veja, Alteza, é a Malu. Aquele deve ser alguém do trabalho. Ela arqueou uma sobrancelha. Antes de sair, ela comentou algo, mas achei que tinha ouvido colegas de farda, não colega. Benjamin percebeu a ironia no tom e sentiu uma fisgada desagradável, uma pontada de algo que ele não ousava admitir. As palavras de Carliane, ouvidas mais cedo, voltaram à memória. Ele parou, rígido, o olhar cravado na direção de Malu. Algum problema, Alteza? Eliana indagou. Nenhum que não possa ser resolvido. Ele chamou o segurança mais próximo. Em um festival onde todos estão mascarados, nunca se sabe quem tem más intenções. Fique de olho em nossa hóspede esta noite. Garanta que volte para casa em segurança. Sim, senhor. Benjamin fez menção de se afastar, mas completou num tom calculado. E certifique-se de que ela perceba sua presença. Assim ficará mais à vontade. Eliana regalou os olhos. A intenção era clara. Frustrar o encontro de Malu e talvez testar as palavras de Eliana sobre casamento sem pretensão romântica. O sangue dela ferveu, mas preferiu calar-se para não deixar escapar o tom de indignação. Mais adiante, uma apresentação chamou a atenção de Benjamin e eles se sentaram. Mas Eliana não conseguia se concentrar. Quando o celular vibrou, ela aproveitou para se afastar e respirar. Menos de 20 minutos depois, Malu apareceu, o rosto levemente corado, o segurança a poucos passos atrás. Parou diante de Benjamin, o olhar firme, apesar do tom controlado. Senhor, podemos conversar 1 minuto? Benjamin levantou-se com serenidade cínica, como se tivesse todo o tempo do mundo, e a acompanhou. Guiados por Malu, caminharam até uma grande árvore, afastando-se do barulho. Alteza, ela começou, tentando soar calma. Posso saber por que enviou aquele guarda-costas atrás de mim? Ele ajeitou o punho da camisa. Para garantir sua segurança. É para isso que servem. Vossa Alteza entende que me colocou em uma situação difícil? Como acha que eu explicaria a um amigo comum por que preciso de segurança? Isso não teria acontecido se você não estivesse com ele? A resposta veio seca, e Benjamin virou-se para ir embora. Malu ficou sem reação por um instante, até que o viu se afastar com os seguranças. Ele só pode estar brincando comigo, murmurou, incrédula. Determinada, ela correu, ultrapassando 2 seguranças, depois mais 3, até alcançá-lo. Os homens recuaram discretamente, deixando-os a sós. Manter o nosso casamento em segredo não deveria ser só minha obrigação, concorda? Sussurrou, os olhos faiscando. Benjamin repetiu a palavra casamento em pensamento, um sorriso quase imperceptível surgindo. Aquilo a deixou ainda mais intrigada. Posso saber o motivo do riso? Ele desfez o sorriso. Mesmo um casamento só no papel não lhe dá liberdade para adultério. O quê? Ela quase gritou, baixando a voz em seguida. Adultério? Do que está falando? Estava bem claro no contrato. Espere, você acha que conversar com alguém é adultério? Vamos adotar tradições extremistas em Lilbor? Benjamin manteve o passo firme. O ciúme que não admitia queimava por dentro, e o sarcasmo era a única forma de mascarar.
Sabia, porém, que se continuasse nesse tom, estragaria a noite. Parou de repente, chamou um segurança e sussurrou algo que Malu não conseguiu ouvir. Em seguida, voltou-se para ela, o olhar decidido. Você vai comigo a um lugar primeiro. Depois conversamos sobre tradições extremistas em Lilbor. Mas, se houver, só vão se aplicar a você. Malu bufou, mas preferiu não discutir. Havia aprendido a dançar conforme a música. Após uns 10 minutos caminhando, avistaram um pier iluminado. O segurança correu à frente, organizando tudo. Benjamin e Malu subiram em uma lancha atracada. Para onde estamos indo? Ela perguntou, desconfiada. O festival é bonito, mas barulhento demais. Quero levá-la a um lugar igualmente encantador, mas calmo. Garanto que vai gostar. Malu não conseguiu afastar o pensamento de Liana, que saíra de casa ao lado de Benjamin, mas provavelmente retornaria acompanhada de um segurança. Não deveria ser ela naquela lancha, indo sabe-se lá para onde? Benjamin Kedarian, príncipe herdeiro daquela nação, era, como sempre, aquele tipo estranho de pessoa. Enigmático, distante, impassível. Como podia ser que apenas Alessandra importasse a ele? Ele não demonstrava qualquer apreço pela exuberante Eliana e o interesse que mostrava por Malu parecia derivar apenas da semelhança dela com seu único e impossível amor. Ela se perguntou se a atitude ciumenta de Benjamin mais cedo tinha realmente a ver com a inanimada certidão de casamento que os unia. Sentindo o peito apertar, Malu concluiu. Não era isso. Aquela demonstração de possessividade nada tinha a ver com ela, mas apenas porque ele via a Alessandra nela, e nada mais. Assim Malu acreditava. Mas, seria isso mesmo? Fim da parte 17. Obrigada por ouvir até aqui, mas lembre-se, a história continua, então inscreva-se e ative o sininho para não perder as atualizações. Eu tô postando uma parte todos os dias. E se você não viu os vídeos anteriores, eu tô deixando o link deles fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir também, assim eu entendo que você tá gostando desse conteúdo. Nos encontramos na continuação dessa história. Até breve!